Bem, mano, aqui nós vamos com as primeiras impressões, por quê? Por causa que tem poucos capítulos, foi recentemente lançado esse manhwa, que é o Omniscient Reader Viewpoint. Você pode classificar ele como se fosse um manhwa ou mangá de jogo de sobrevivência, onde o nosso personagem principal ele está voltando do trabalho no trem, ele tem esse hobby dele de sempre quando ele volta do trabalho ele fica lendo uma novel, entendeu? Online. E, incrivelmente, essa novel é só ele que lê, entendeu? Tem 3.000 e lá vai tanto de chibatada de capítulos. E no meio da conversa dele, ele voltando, aparece uma colega do trabalho. Eles conversam, ele se sente meio mal por causa que ele fica lendo novel, ela fica, sabe, estudando para ser uma pessoa melhor e tudo mais. Mas você vai tendo um pouquinho do background do porquê ele é tão apegado a essa novel, por causa que ele lê ela há 10 anos mais ou menos, o que traz uma coisa bastante interessante. Só que, bem, no meio dessa coisa toda que acontece, meio que ele é transportado, não transportado, é como se o mundo da novel se juntasse ao mundo real, onde personagens da novel aparecem, tanto esse personagem aqui, o Dokebi, que é tipo um bichinho de pelúcia do inferno, quanto personagens mesmo, entendeu, da novel que ele conhece vão aparecendo, 2 no caso aparecem nos primeiros capítulos, e também há uma ilusão de da onde está o personagem principal da novel, sabe? Porque ele tem uma hora que ele pergunta, tipo, pô, esse vagão é tal, e na novel o vagão do personagem principal é tal, entendeu? O que está acontecendo? Pode ser que no futuro tenha a aparição do personagem principal, ou simplesmente ele substitui o personagem principal e tudo mais, esse tipo de coisa. Mas seria interessante a aparição do personagem principal da novel juntamente aí com esse cara, porque uma das vantagens dele é porque ele leu a novel todinha, mas agora a vantagem real dele mesmo, ele tem uma habilidade de ler rapidamente as coisas. Porque quando ele foi acontecer essa coisa aqui, o cara que fez a novel, ele mandou a novel para ele em formato de texto. Então, ele lê ela com a habilidade dele e sabe mais ou menos como tem que escapar daquela situação, sabe? O que mais ou menos o que aconteceu dentro da história e ele segue esse tipo de coisa e é aí que vem a vantagem. Mas essa não é a habilidade principal dele, porque quando você vê o nome do manhwa, entendeu? Omniscient Reader Viewpoint, essa habilidade ele usa na batalha, onde ele pode esquivar dos caras, por quê? Porque aparece uma telazinha dizendo onde o cara vai atacar, e aí ele vai, sabe, conseguindo e fazendo todas essas coisas em cima dessa habilidade que ele tem, o que é bastante interessante na minha opinião, sabe? Lógico, de novo, não é uma coisa super original nem nada do tipo, nós temos diversos mangás e histórias com esse tipo de coisa de sobrevivência e tudo mais. Mas mesmo assim, eu acho interessante você ter esse tipo de coisa onde o personagem principal ele tem que escapar de uma situação, ele tem um jogo que ele tem que jogar, onde tem uma coisa que quer matar ele e outros participantes e tudo mais. E você vê que é bem gore, entendeu? Não toda hora, mas é bastante gore. E também uma das coisas que eu fiquei meio preocupado é que, tipo, aparece uma telazinha, como eu já tinha falado, mas só que essa tela tem status, aparecem, mas não são status, tipo, muito assim, é mais como características dos personagens ou das pessoas e tudo mais. Pelo que eu entendi, ele vê as características dos NPCs, os NPCs que eu digo, personagens dentro da história, que foram transportados para o mundo real e tudo mais. Mas é interessante a gente vê, sabe, tipo, os objetivos, o que ele tem que fazer, e tem todo um jogo em cima disso. E é algo bem legal. Outra coisa que eu acho bastante interessante dentro do manhwa é a arte. Porque claramente você vê a arte, ela se destaca e ela é bem, muito, na minha opinião, bem expressiva, super detalhada.
entendeu? Quando você vê aqui a cara desse bichinho do inferno, entendeu? Cara dele e tudo mais. Também você vê outras instâncias disso nesses casos, assim, onde aparecem mais detalhes. Outros, lógico, dependendo de como as coisas vão acontecendo, vai tendo pouco detalhe, vai tendo mais detalhe, vai dependendo bastante do impacto que o artista quer trazer naquela cena. Mas mesmo assim, a arte continua, eu acho que ela fica consistente ao decorrer dos capítulos, e isso é bastante interessante. Em questão de personagens, você basicamente vê o personagem principal, é a introdução dele e tudo mais, você vê o porquê ele é daquele jeito e tudo mais, e como ele muda. Porque eu, na minha opinião, uma das coisas que eu não gostei muito assim é porque o personagem principal ele muda muito rápido. Muito rápido mesmo, cara. Tipo, numa questão de alguns minutos o cara vira o fodão, sabe? Tipo assim, entendeu? O cara fica com esse olhar de fodão e tudo mais. O que é interessante, mas em outros manhwas ou outros mangás, eu meio que acharia ruim se fosse rápido demais, mas o negócio é porque pelo teor dessa história e como ela se desenvolve, se você fizer esse desenvolvimento e essa coisa do personagem principal rápido demais, acaba meio que quebrando uma certa, como eu posso dizer, como o personagem se desenvolve. Você acaba não acreditando que aquilo está acontecendo tão rápido assim, porque ele vira muito fodão rápido demais, sabe? Se fosse ao decorrer de 40 capítulos ou alguma coisa desse tipo, acho que talvez teria um investimento um pouco mais crível dentro da história, mas tipo tão poucos capítulos e ele fica tipo fodão do nada, sabe? Não é questão dele saber as coisas, mas a atitude que muda, sabe? É isso que eu tô tentando falar. Mas eu, mesmo assim, eu acho que é uma bem interessante para muita gente deixar aí no seu radar, sabe? Você ficar acompanhando, porque dificilmente, pelo menos hoje em dia, você vai ver histórias assim ganhando muita não ganhando, na verdade, muita repercussão, principalmente por causa da arte, é muito boa, entendeu? A história é interessante. Parando um pouquinho aqui, não se esqueça, na descrição do vídeo tem um linkzinho da Amazon Prime, caso você queira, entendeu? R$10 e tudo mais por mês, e pá, puladinho. E basicamente eu acho que é isso daí, sabe? Tem outros mangás, como eu falei, entendeu? Que fazem esse tipo de coisa, de jogos e tudo mais. Depende como são feitos, mas uma das coisas que eu não gostei muito daqui é porque o personagem principal ele entende as regras do jogo e como as coisas funcionam, mas não explica tanto assim. Mas de novo, dá para explicar isso porque são poucos capítulos, não tá muito tempo, então é compreensível, mas mesmo assim, tomara que seja algo que o autor consiga desenvolver à medida que a história vai se desenvolvendo. Sim, é baseado numa novel, eu não fui atrás da novel, não sei quantos capítulos ela tem atualmente, ou sequer tem tradução atualmente, mas eu duvido muito que muita gente vá atrás, principalmente porque, como eu falei, a arte é muito boa e não justificaria você ter que ir atrás do material original, que eu digo a novel. Mas pelo que é mostrado aqui, eu acho que a novel ela seria bem mais detalhista nesse primeiro quadro, porque enquanto você vai lendo, dá para perceber que tem partes que há um pulo, sabe? Eles pulam mais pra ação, pro que vai acontecer e tudo mais. Não dá muito espaço para as personagens. Meio que ignora certos personagens. Depois diz, isso daqui que aconteceu, sabe? Eu entendo, você tá focando naquela situação. Mas, como eu falei, é algo simples assim, mas que, na minha opinião, faz muita diferença quando você trata de personagens e situações desse jeito. Mas no todo, minhas primeiras impressões é principalmente para você acompanhar esse daqui, porque a arte é boa, melhor na minha opinião que Solo Leveling, entendeu? Melhor.
Em certas partes é super detalhado e tudo mais. E ela dá um downgrade para quando fica normal para algo relativamente próximo a solo leveling. Então é muito bom. E a história é interessante, um jogo e tudo mais, realidade com a novel e as habilidades do personagem. E tem aquele negócio de personagem super overpower que muita gente gosta. E também tem batalha, mas ao mesmo tempo tem um negócio de pensar, sabe, em situações e tudo mais. Então é interessante, cara. Eu acho que vale a pena você dar uma conferida. Então, é isso daí. Falou.